Olá, olá! Tudo bem por aqui? O episódio de hoje será sobre um tema polêmico. Culturalmente, temos 3 temas polêmicos. A polêmica é o ato de discutir sobre alguma coisa controversa e ninguém mudar de opinião. Os nossos temas polêmicos são futebol, claro. O melhor time de futebol é aquele que você torce e ninguém vai conseguir fazer você mudar o seu pensamento de que o seu time é o melhor do mundo. O segundo tema é política. Se o atual presidente do Brasil é bom ou não, aí vai do ponto de vista de cada um. Eu tenho a minha opinião e fundamento por meio da análise dos números, dos dados e dos gráficos comparativos. Por último, e na minha opinião, o mais polêmico de todos é a religião. A religião causa cegueira nas pessoas e o discurso pode ser perigoso. Seja bem-vindo! Eu sou a professora Juliana e nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. O podcast é publicado toda semana. Para ter acesso à transcrição do episódio, com os exercícios, apoie pelo Patreon. Receba o seu material e participe do clube de leitura e conversação. O link está aqui na descrição do episódio. Este episódio atende à sugestão de uma aluna guatemalteca, da Guatemala. Um abraço para todos os ouvintes da América Central e do mundo. O episódio de hoje é sobre as religiões afro-brasileiras. Um tema muito interessante, mas vamos voltar um pouquinho na história? Então, voltando um pouquinho na história, lá naquela época triste, que se fazia tráfico de pessoas por parte de algumas culturas para o trabalho escravo, nenhum ser humano é desprovido de conhecimento. E ao movimentarem estas pessoas, movimentaram também a cultura, a religião e as línguas. Os idiomas africanos que influenciaram o português falado no Brasil serão abordados em outro episódio. Olha o spoiler! Neste episódio, vou tratar apenas da religião, em particular 2 religiões afro-brasileiras. Embora sejamos um país laico, de acordo com a Constituição de 1988, e temos a garantia da liberdade religiosa, muitos brasileiros ainda agem de forma preconceituosa em relação às religiões afro-brasileiras. Aqui há uma estimativa de mais de 10 variações religiosas que surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos aqui no Brasil entre os séculos 16 até 19. Foram cerca de 3,5 milhões de africanos trazidos para o Brasil como escravos, entre eles povos de etnias iorubás, congos, quimbundos, entre outros, com a sua própria religião. No entanto, ao chegarem ao Brasil, esses povos não podiam cultuar as suas divindades. Surgia assim o sincretismo religioso, ou seja, a fusão de diferentes cultos e doutrinas religiosas a partir da reinterpretação de seus elementos, como estratégia para perpetuarem as suas crenças de forma indireta. As crenças religiosas foram se formando, se misturando com as crenças nativas e aderindo a diversas regiões e estados brasileiros,
surgindo variados nomes e rituais. Contudo, é o Candomblé e a Umbanda as que mais se destacam e será sobre elas que vou abordar neste episódio. Caso você queira saber mais sobre as nossas religiões, entre em contato por e-mail, contato@falarportuguesbrasileiro.com. Temos um workshop privado para atender a essa demanda. Naquele período, a Igreja Católica proibia os rituais africanos e obrigavam as pessoas a praticarem o cristianismo. Mas, como forma de escapar da imposição da Igreja Católica, os negros passaram a usar as suas imagens de santos católicos para continuarem cultuando as suas crenças. Surge o Candomblé, que tem as suas características trazidas da África, com o uso de imagens católicas como símbolo de devoção. Dessa forma, ao se cultuar um santo católico, na verdade, estava-se cultuando os orixás. O termo candomblé vem da junção das palavras candombe, da língua quimbundo, que quer dizer dança com atabaques, mais ilê, da língua iorubá, que quer dizer casa. Significa casa da dança com atabaques. A religião acredita que os animais e as plantas possuem espiritualidade. Os orixás são deuses supremos que possuem habilidades e personalidades diferentes, assim como as formas de rituais. Em todo o mundo, são cerca de 3 milhões de adeptos. É uma das religiões africanas mais praticadas e seus seguidores estão nas Américas, no Brasil o maior número de praticantes e pela Europa. Agora, a Umbanda, também uma religião afro-brasileira. A Umbanda é também a junção de diversas religiões que chegaram ao Brasil, como o catolicismo, o espiritismo, as religiosidades africanas e as indígenas. A Umbanda possui 3 princípios básicos. São eles: fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Seus fundamentos são existência de um único Deus, supremo e onipotente, conhecido como Zambi, Olorum ou simplesmente Deus. Existência dos orixás, seres do plano superior que representam, cada um a sua forma, elementos da natureza, do planeta ou das próprias características humanas. A mediunidade, como forma de comunicação entre as esferas física e espiritual. Crença na alma imortal e na reencarnação. Crença na lei kármica, no qual se baseiam as ações do homem e suas consequências. Num primeiro momento, você pode pensar que as duas são semelhantes. No entanto, cada uma delas possui suas particularidades, suas crenças e principalmente seus rituais. Para a elaboração deste episódio, foi utilizado os links abaixo como fonte de pesquisa e o conhecimento de um religioso da Umbanda. Vamos para as explicações? Torcer é o ato de demonstrar de forma entusiasmada, com gestos e gritos, que alguém vença alguma competição. Por exemplo, nós torcemos para a Fadinha ganhar o campeonato de skate. Exemplo 2. Eu torço para a seleção brasileira de futebol. E você, para qual time torce? Próxima palavra, ponto de vista. O seu ponto de vista é a sua opinião sobre alguma coisa, o modo particular de entender alguma coisa. Exemplo 1. O meu ponto de vista é que todos deveriam acessar a página falarportuguesbrasileiro.com e fazer parte de alguma das nossas atividades. Nossas turmas começam em janeiro. Embora
Neste caso, é uma conjunção concessiva, ou seja, introduz uma oração de sentido diferente em relação à outra. Exemplo 1. Embora eu estivesse feliz, sempre fiquei muito ansiosa. Exemplo 2. Embora sejamos um país laico, muitos brasileiros agem de forma preconceituosa. Abordar, o mesmo que falar, tratar, discutir. Após tanta espiritualidade, espero que a paz, o amor e a caridade estejam em todos nós, independente da crença. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para contato@falarportuguesbrasileiro.com. Acesse a página falarportuguesbrasileiro.com e se inscreva para a próxima turma. Encerro por aqui, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!